Eu conciliei trabalho e estudo da primeira até a última aprovação. A minha mãe conciliou trabalho e estudo, meus irmãos também. 90% dos meus mentorados trabalham e estudam. Então hoje eu quero te trazer essa experiência para que você tenha ferramentas para conseguir lidar com o cansaço, com os desafios que a gente tem na rotina para conciliar trabalho e estudo. E do ponto de vista prático, a gente vai cobrir basicamente 4 tópicos, né? Então, primeiro, como diminuir a ansiedade, frustrações e preocupações. É muito comum nessa rotina de conciliar trabalho e estudo a gente lidar com essa parte emocional, né? É um desafio, né? Estudar para concurso, eu costumo dizer que é uma montanha-russa de emoções. Tem hora que você está muito animado, tem hora que você está desanimado, tem hora que surgem imprevistos que você não está preparado para lidar e você tem que lidar de algum modo. Então, lidar com isso, vou te explicar como que uma ferramenta para te ajudar a lidar com isso. Na verdade, eu vou te falar a realidade, né? Que muitas vezes a frustração, a ansiedade vem da gente não saber exatamente o que é concurso público, né? Principalmente lidar com os imprevistos que estão relacionados ao concurso público. Depois, como diminuir cansaço extremo e falta de energia. Aqui eu vou trazer experiência própria, né? Quando eu vou falar das rotinas de estudo, como que eu fazia para estudar no final do dia, depois de um dia de trabalho, né? Então eu vou trazer algumas coisas que eu fazia que eu acredito que pode funcionar para você. Segundo, como eu fiz para conciliar estudo e trabalho para passar em 5 concursos públicos, ou seja, quais foram as rotinas que eu usei ao longo da minha vida. Da primeira até a última aprovação, eu estudei por quase 5 anos aí para concurso público, foi mais ou menos uma aprovação por ano, vamos dizer assim, mas o fato é, ao longo da minha vida de concurseiro, eu fui variando, né? Então, eu vou te trazer algumas propostas de rotinas práticas para você colocar para você poder se inspirar e fazer na sua vida. E por fim, 4 pilares para você montar uma rotina de estudos, no qual você conseguiu conciliar estudo e trabalho. Então, indo direto ao ponto, né, vamos já começar aqui como diminuir a ansiedade, quando a gente fala do ponto de vista de estudos, né, como diminuir a ansiedade, frustrações e preocupações. Primeiro, assim, que você tem que entender é que qual que é a real, o que é a realidade de concurso, quais são as verdades que as pessoas geralmente não contam para você. E às vezes a gente não sabe, é muito comum. Quando eu comecei a estudar para concurso, lá por volta de 2008, né, saindo da faculdade, é muito comum você entrar numa coisa e ter uma série de leis, uma série de regras que você não sabe muito bem, mas que você vai aprendendo ao longo da vida. O meu objetivo aqui é já te dar um choque de realidade, um choque de verdade, te falar qual que é a real dos concursos. Porque muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa frustração vem de expectativas, altas expectativas que a gente cria, ou quanto ao nosso desempenho, ou dos outros. E que acaba frustrando, né? Acaba aumentando a nossa frustração. Então a gente começar a lidar com isso vai ajudar muito a você diminuir a ansiedade, frustração, preocupações que vão surgir ao longo dos seus estudos. Nesse sentido, o primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: não espere nada de ninguém. O que eu quero dizer com isso aqui? É isso. Tá? Se alguém te ajuda, por exemplo, eu moro na casa dos meus pais, minha mãe, meu pai me banca para me estudar, ótimo, excelente. Mas a regra é que ninguém vai te ajudar, ninguém vai facilitar a sua vida, entendeu? Então, tá difícil pra caramba, Jefferson, eu não tô conseguindo conciliar os estudos, poxa, o meu patrão pega no meu pé, lá em casa ninguém me ajuda. É assim mesmo, pessoal. Assim, infelizmente essa é a regra, essa é a realidade. Por quê? Vou te explicar, e aí você vai ficar mais claro. Concurso não é uma coisa, assim, não só concurso, mas se você parar para pensar, você vai perceber que estudar mesmo, de verdade, sentar todo dia e estudar, não é a realidade de 99% das pessoas. As pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Então, o que acontece quando a pessoa vê você fazendo isso? Ela não entende os seus desafios, ela não entende as suas dificuldades, ela não entende como é difícil se concentrar, aprender as matérias, lidar com as frustrações. Então, naturalmente, as pessoas não vão estar muito do seu lado. Pode até te apoiar, mas e se você começa a se esforçar muito, começa a se dedicar, aí ela já começa a falar assim, não, mas não precisa ser tão extremista assim, né? Poxa, vamos lá, descansa um pouco. Então, é importante você entender que não adianta você esperar. Estou estudando, tá difícil? É assim mesmo. Então, eu quero que você tenha essa regra em mente justamente para te ajudar a lidar com os momentos de dificuldades. Não, é assim mesmo. Eu lembro que o Jefferson falou, não adianta esperar nada de ninguém. O que eu posso fazer? Sempre o foco é o que você pode fazer de melhor diante daquelas circunstâncias. Entendeu? Você assumir a responsabilidade do seu estudo, entendendo o que você pode fazer de melhor naquele momento. Entendeu? Tem um caso engraçado desse aqui, quando eu fui tentar vestibular, para quem não sabe, eu nasci em São Paulo, fui para
para Minas, depois meus pais se separaram e eu voltei para São Paulo de novo, né? Eu morava em Mariporã, uma cidadezinha dormitório do lado de São Paulo. E aí na época do vestibular, eu voltei para Minas novamente, fiquei na casa do meu tio lá. E aí, poxa, eu tava no mês da prova, eu tava assim no pico de estudo. E aí era muito engraçado, porque tinha uma mulher que trabalhava com meu tio, ela, poxa, super simpática, né, e me dando maior atenção, maior carinho comigo, só que eu não podia, assim, eu não podia dar essa atenção, não podia retribuir essa atenção, eu estava no momento de estudo. Então eu entrava pro quarto e fechava, e ficava lá fechado, estudando praticamente quase que o dia todo. E aí ela confidenciou com os meus tios, falou, poxa, gente, mas Rafael não sai desse quarto, ele vai ficar doido, Rafael não vai, poxa, entende, assim... Ela, na maior das boas intenções, mas assim, para aquela realidade, para ela era muito distante. E é muitas vezes isso que acontece no nosso dia a dia, nas pessoas que nos cercam, tá? Segundo ponto, que é importante também, deixa eu acelerar aqui, porque senão a gente não vai, né, tem muita coisa para falar hoje. Vamos embora. Segundo ponto, concurso é um objetivo de longo prazo. Por que que isso é importante? Porque é importante você entender isso aqui. Muito comum as pessoas começarem no concurso já querendo passar de primeira, querendo passar daqui 3 meses, daqui 6 meses, mas essa não é a realidade, essa é a exceção da exceção, tá? A regra é você levar mais de 1 ano pelo menos, tá? Essa é a realidade, é o que eu vejo geralmente, mesmo em concursos que são mais acessíveis. Pode ser que você passe antes? Pode, mas já se prepara para estudar pelo menos por 1 ano. Por quê? Porque assim você não vai ficar refém dos concursos da moda, você não vai ficar refém dos editais. Estuda um pouquinho, para, estuda um pouquinho, para, e nunca consegue passar em concurso nenhum, entendeu? Então entenda já isso de cara. E sabe o que você pode fazer? Pensa no concurso como uma graduação. Poxa, você não vai ter que aprender um monte de matéria, né? Muitas vezes do zero. Pensa comigo. Por exemplo, sei lá, vamos supor que você resolve tentar concurso para a área judiciária aí, né? Mesmo que seja de nível médio, você vai ter que aprender português, informática, raciocínio lógico, administração geral e pública, depender do caso. Então vai ter um conjunto de matérias que você vai ter que aprender que muitas vezes é o conteúdo de uma faculdade. Então entenda que é um objetivo de anos, pelo menos uns 2 anos, 3 anos, a gente não sabe quanto tempo, mas já esteja preparado e você pode encarar como uma faculdade ou como uma pós-graduação de 2 anos, entende? Só que qual que é a vantagem? Pode ser que acabe antes. E no final das contas você não vai sair desempregado, né? Você já vai sair empregado. Então muitas vezes a pessoa estuda 5 anos na faculdade, às vezes até mais, faculdade, pós-graduação e no final acaba desempregado. Nos concursos não, você pode estudar aí 2, 3 anos e já sair empregado. Então, poxa, que faculdade maravilhosa é essa? Só que vai exigir mais, claro que vai exigir mais esforço da sua parte. Então entenda que concurso é um objetivo de médio e longo prazo para te blindar dessa vontade de desistir que vai te bater. Você estuda, se dedica por 2, 3 meses, não passou. Não, cara, é assim mesmo. Entendeu? É um objetivo de longo prazo. E para além disso, né, e eu falo isso, não é para te desanimar, tá? É só para você entender a realidade, tá bom? Quando a gente fala de concurso, não basta passar para ser nomeado, não. Às vezes você é aprovado em um concurso e depois leva tempo para ser nomeado. Então aí mais um argumento para reforçar que é de longo prazo de fato. Ninguém vai te falar isso, tá? Geralmente o pessoal vai te falar assim, não, o concurso, a gente sabe da questão da estabilidade, da segurança financeira. Sim, é isso também. Mas por outro lado, é de um objetivo de longo prazo. Leva tempo para você aprender a matéria, para você surgir seu concurso, você passar nesse concurso, ser nomeado e entrar em exercício. Leva tempo. Então, com esse raciocínio também, outra coisa que é muito importante você ter em mente, eu estou desempregado, tenho que arrumar um emprego para pagar a conta do mês. Talvez o concurso não seja a sua saída nesse momento. Talvez nesse momento ideal seja você focar em arrumar um emprego, certo? Para depois você, com mais tranquilidade, estudar para concursos. Entendeu? Porque senão o que vai acontecer? Você não vai ter nem cabeça para estudar. Você vai estudar pensando, eu tenho que arrumar um emprego, tenho que pagar as contas, entendeu? Então, se você tem uma necessidade financeira muito imediata, concurso não é a saída. Por quê? Porque concurso é objetivo de longo prazo. Tá bom? Então, essa segunda realidade, vamos fazer assim, que você tem que ter em mente. Além disso, um outro ponto então beleza, não espero nada de ninguém, sei que é objetivo de longo prazo, né, mais de 1 ano aí, eu tenho que estar preparado para estar estudando. Segundo, tem que ter um foco. Não dá para sair atirando para todo lado. Entendeu? Não dá para tentar concurso do Banco do Brasil no dia, do INSS do outro, da prefeitura no dia seguinte. Não, você tem que ter um foco. Senão você não vai conseguir aprender as matérias. Lembra que eu te falei lá da faculdade? Aqui também o exemplo da faculdade é bom. Né? É como se você fizesse assim, um dia você começa a faculdade de Direito, aí passou um semestre, você começa a faculdade de
é administração, no outro semestre você começa a faculdade de economia, o que vai acontecer? Você não vai terminar nenhuma faculdade nenhuma. E para os concursos é parecido, você vai ter que escolher um caminho, vai ter que escolher uma área, pode ser área policial, área bancária, área judiciária, área fiscal, área de controle, ou um concurso, às vezes específico, né? Às vezes, tem um concurso da prefeitura que você está vendo que vai sair ali, você já quer escolher esse concurso, ou então um conjunto de matérias, né? Às vezes você não tem nenhuma área, nenhum concurso, mas para mim começar, como for que você vai começar? Você pode começar com um conjunto de matérias, né, que são comuns da sua área, por exemplo, de administrativo, português, administrativo e constitucional, que é o clássico aí, principalmente na esfera federal. Mas você pode pesquisar. Português é muito raro um concurso que não tenha português, né? A gente teve o CNU recentemente, mas assim, não costuma ser a regra. Então você pega um conjunto de matérias e começa, mas você precisa repetir aquela matéria ao longo do tempo. Porque além de aprender, você tem que dominar aquela matéria. Muitas vezes você vai ter que gabaritar aquela matéria. E se você ficar mudando de matéria toda hora, você nunca vai conseguir se aprofundar. E aqui eu trago alguns critérios também que podem te ajudar nessa escolha. Primeiro, afinidade. O que é afinidade? Poxa, por exemplo, durante um tempo eu estudei para concursos que pagavam um determinado salário, né? Mais de 10 mil, por exemplo, né? Então era afinidade. Uma afinidade minha era questão salarial. Às vezes, no seu caso, pode ser flexibilidade, pode ser carga horária, pode ser local. Eu quero concursos em determinada região, eu quero concursos nacionais. Então, afinidade aqui são as questões subjetivas. É aquilo que, para você faz mais sentido. Depois, capilaridade. O que significa capilaridade? Quando você estuda para a área fiscal, você está estudando para concurso do país inteiro. Agora, quando você estuda para o cargo específico da prefeitura da sua cidade, não, né? Então, isso é capilaridade. Se eu estudo, por exemplo, para áreas que tem concurso no Brasil inteiro, a tendência é que eu tenha mais concursos. Se eu foco em um concurso muito específico, né? Vamos supor, sei lá, eu vou focar para um cargo específico da prefeitura, sei lá, engenheiro eletricista da prefeitura de Itapipoca, sei lá da onde. É um cargo bem específico. Então, a probabilidade de ter concursos para aquele cargo é muito pequena. Agora, quando eu pego uma área fiscal, a área de controle, área bancária, né, você já tem uma capilaridade nacional, você já tende a ter mais concursos. Então, isso é capilaridade. Quanto no nível nacional, pode ser que você tenha mais concursos, né, e quando é um concurso muito específico, menos concursos. Outro que tem uma certa relação com isso é a questão da regularidade. O que é isso? Você pegar os 5 anos daquele concurso, daquela área que você tem interesse e ver quais os concursos saíram. Então, por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil é um órgão que tende a fazer concurso com uma certa regularidade. Se você pegar o histórico nos últimos anos, sempre teve concursos aí de maneira regular. Agora, por exemplo, sei lá, vou pegar a Agência Nacional de Águas. Né? Não é um órgão que tem concurso com tanta regularidade assim como o Banco do Brasil. Entendeu? Então a ideia aqui é você ver, eu vou lá, PCI concursos, Tec concursos, né? A maioria desses sites dá para você pesquisar isso e vejo a regularidade, ou seja, eu olho pelo retrovisor, estou vendo que no passado teve e pode repetir no futuro. Diplomata é outro concurso, diplomata quase todo ano tem praticamente, então é um concurso altamente regular, eu sempre vou ter mais chances de fazer, é um critério de escolha, né? O último critério é a questão da probabilidade desse concurso acontecer no futuro. Aqui agora você já está olhando para frente. Muitas vezes o concurso não tem uma certa regularidade, mas tem uma alta probabilidade de acontecer, por exemplo. E aqui o que mais importa aqui para a probabilidade? No caso do governo federal é a autorização. O concurso que foi autorizado, ele vai acontecer, pelo menos no Executivo Federal, estou falando, né? Eu nunca vi um concurso que foi autorizado não acontecer. Então, aí, você já tem uma alta probabilidade. Ou então, muitas vezes, movimentos do governo, né? Às vezes tem determinado governo, por exemplo, no governo Lula, no governo da Dilma, né? Ela fez um investimento muito grande nos estudos federais, criou algumas carreiras. Então, você também está ligado nesses movimentos do governo também. Vai te ajudar a prever quais as probabilidades para você poder escolher um concurso. Tá? E aí também, assim, tem que tomar cuidado porque tem um universo de especulações. Né? Então, por exemplo, no ponto de vista do governo federal, enquanto o concurso não foi autorizado, a gente não sabe. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça nada. Entendeu? Agora, a partir do momento que o concurso foi autorizado, sim. Né? E entendendo que o órgão sempre vai querer concurso. Então é muito normal você ter algum posicionamento do órgão, do sindicato pedindo concurso. Isso é super normal. Todo órgão quer fazer concurso. Agora, você vai ter autorização ou não, aí já é outros 500. Tá? Então aqui são alguns critérios que você pode ter afinidade, capilaridade, regularidade para poder
escolher, te ajudar a escolher um concurso para você tentar. Entendeu? Isso aqui serve para você te dar um norte na hora de escolher e ter um foco. O que você pode fazer na prática? Estou começando do zero, Jeff, estou perdido, não sei como fazer. Cara, pega português e começa a dar português. Ponto. Vai cair português e você vai ter que gabaritar ou chegar perto disso na prova. Então já está começando já. Já começou com o pé direito. Tá bom? Agora, é importante que, uma vez escolhido um caminho, siga naquele caminho. Eu fiz concurso para o Banco do Brasil. Aí daqui a pouco, não, agora eu vou fazer outro concurso. Não, segue na área bancária, se é algo que te faz interesse, porque você já vai estar pronto para o próximo, entendeu? Você tem que ter um foco. Uma vez escolhido, siga nesse caminho, não fica mudando toda hora, como eu te falei. É como se você estivesse escolhendo a faculdade a cada 2 ou 3 meses, você nunca vai terminar. É a mesma coisa do concurso, você nunca vai passar, tá bom? Então, esse é o segundo objetivo, tenha um foco. Muita gente gasta tempo, dinheiro, se desgasta no processo por falta de um foco. Como ela não tem um foco claro, então ela perde muito tempo estudando coisas que, e não consegue se aprofundar. Por fim, entendendo que o estudo é a prioridade no seu tempo livre. Você tem que priorizar o estudo. Não tem jeito, não tem outro caminho. Você tem que estudar todo dia, assim, é óbvio que eu estou falando? Mas o que é muito comum de acontecer, e eu já vi isso acontecer. O que acontece? A pessoa estuda pouco, cria uma alta expectativa e fica frustrado depois que faz a prova. Você estudou pouco, cara. Não tem, gente, concurso, de certo modo, ele é previsível. De certo modo, tá? Porque às vezes pode ser que realmente você se dedique muito e passe perto, não consiga ser aprovado. Mas, se você não se dedicou o tanto que você poderia, a tendência é que você vá mal na prova mesmo. Não tem... E aí você vai ficar frustrado. Por quê? Eu não me dediquei agora. Pode ser que você se dedica pra caramba, vai lá, dedica o tempo que foi, que você tinha que se dedicar, estudou a carga horária legal, e aí você não consegue se passar, não vai bem na prova. Beleza, essa frustração faz parte do estudo. Agora, essa frustração daquela que você está desconectado da realidade, você tem que ter um certo senso de humildade, de entender assim, cara, eu não me dediquei realmente. Então, paciência, eu tenho que procurar uma forma de eu me dedicar mais. E aí você tem que ter em mente o seguinte, seu tempo livre é para estudar. E aqui a gente tem que tomar um cuidado com os exageros. O que significa os exageros? Não significa que se você não vai dormir, você tem que dormir pelo tempo que for necessário. Não significa que você vai abrir mão, vai querer estudar igual um condenado e não vai fazer pausas ao longo do estudo, que você não vai fazer um estudo organizado. Não, você tem que fazer um estudo organizado dentro da sua rotina. E entendendo que as brechas de tempo que for surgindo ao longo do dia, você vai direcionar para o estudo. Então, trabalho, E aqui a gente já vai começar a falar mais daqui a pouco sobre rotina. Mas, só para dar um exemplo claro. Cheguei no trabalho, de manhã, tô ali, não tem nada, não tá acontecendo nada, Eu já não tenho nenhuma demanda, e eu tô aqui, tô desocupado, Não tem nada para fazer. Vai estudar, Por que você vai perder tempo? Vai resolver questão, vai revisar algumas coisas no Anki, vai estudar, entendeu? Sempre com essa ideia de, deu uma brecha na sua rotina, tá usando, entendeu? De certo modo, a gente é o que a gente faz no nosso tempo livre. Se todo o seu tempo livre é dedicado para descansar, você vai ser uma pessoa descansada. Se todo o seu tempo livre é usado para se distrair no celular, você vai ser uma pessoa distraída. E assim por diante. Agora, se você usa o seu tempo livre para poder estudar, você vai ser um futuro aprovado. Então, a escolha é sua. Então, por isso que a prioridade do seu tempo livre tem que ser o estudo. Então, não adianta, galera, assim, se você não estuda, e aí o que vai acontecer? Vai vir daquela sensação de culpa, Porque, assim, a gente sabe o que é certo, o que tem que ser feito. Então, quando a gente não faz, começa a vir essa ansiedade, começa a aumentar essa ansiedade, porque, aquele sentimento de culpa, que, eu tinha que fazer, mas não consigo fazer, tá? Então, esses aqui são 4 pontos que você tem que ter em mente. Não espera nada de ninguém, concurso objetivo de longo prazo, tenha um foco, tá certo? E a prioridade é o seu estudo, tá bom? Isso, você perseguindo isso ao longo do seu dia, já vai ajudar a diminuir sua ansiedade, suas frustrações, tá bom? E principalmente as preocupações que você vai tendo aí ao longo do seu dia a dia, tá? Agora, como que a gente faz para diminuir o cansaço extremo, a falta de energia, que é muito comum, principalmente quando a gente tem uma rotina de estudo muito, uma rotina de trabalho muito extenuante, Houve uma fase da minha vida que eu praticamente trabalhava, às vezes as pessoas acham que o serviço público não trabalha, serviço público é tranquilo pra caramba, Todo mundo tem alguém na família que é servidor público, que tem aquela vida boa, vida mansa, que não faz nada,
E no meu caso, nessa época era justamente o contrário, eu já era servidor público. E para vocês terem noção assim, do nível de estresse que eu tava na época, assim, eu podia ter um tufo de cabelo aqui atrás na época. Assim. E, pô, eu tinha que trabalhar final de semana, tinha que... Na época eu era coordenador da área, eram contratos milionários lá que eu tinha que tomar conta, era uma rotina bem estressante. Mas fato é, eu não conseguia, eu não conseguia estudar nem durante o dia, assim, as 8 horas realmente eram 8 horas de trabalho, às vezes eu tenho um pouco mais, mas eu precisava estudar porque eu queria passar no concurso melhor. Então, o que eu fazia quando eu chegava à noite em casa? Basicamente eu fazia a seguinte rotina, eu já saía do trabalho direto para a academia, chegava na academia, fazia um treino curto, e aqui é o que eu falo, treino de alta intensidade e curta duração, como esse famoso HIIT aqui. Então, 30 minutos de academia, ou era 30 minutos de cardio, ou 30 minutos de musculação, puxando peso igual um condenado, mas eu tô falando e não tô mostrando aqui. Então, assim, era um treino de alta intensidade e curta duração, era isso que eu fazia logo depois da academia. Saía da academia, chegava em casa, já tomava um banho gelado. Almoçava e depois cochilava uns 15 minutos. Esses 3 elementos aqui que me davam a energia para me conseguir estudar à noite, para me conseguir render à noite, para me ter mais energia para estudar à noite, entendeu? Então, você pode usar alguns desses elementos na sua rotina, né? Você pode usar o cochilo, lembrando que o cochilo não pode ser muito tarde, não pode ser muito tempo também, senão vai atrapalhar o seu sono. Você pode usar esse treino de alta intensidade, né? Às vezes dar uma volta, dar uma caminhada. Jefferson, eu nem pratico atividade física. Pô, dá pelo menos uma caminhada, né? Só para você dar uma esparecida depois de um dia de trabalho, né? Assim, um exercício físico, você cansa o corpo para descansar a mente, vamos dizer assim, né? Pô, você vem aquele dia cansativo pra caramba. E o banho gelado para dar aquele up, né? Pô, banho gelado, principalmente se você mora numa região mais fria, mora em Curitiba, por exemplo, putz, cara, você... sai energia do além, né? Pô, você já dá aquela despertada. Então, são opções para você conseguir ter um pouquinho mais de energia, né? Ter um pouquinho mais de... conseguir se concentrar nos estudos, principalmente à noite. E claro, né? Assim, dizendo óbvio, né? Dormir o tempo que você precisar e se alimentar bem, né? Poxa, né? Esses dias da mentoria, coincidentemente, as mentorias da última semana conversando, tanto no Revolucionários, né? Para quem não sabe, o Revolucionários é a minha mentoria em grupo, no qual você tem minha ajuda pessoal e a gente tem reuniões semanais de acompanhamento. Você tem um grupo no WhatsApp que eu posso tirar suas dúvidas também, né? Você pode mandar dúvidas ilimitadas. E o pessoal falou que estava sem energia. E alguns cismaram de fazer dieta junto com os estudos. Eu falei, cara, não dá. A gente tem que ter uma prioridade, né? Assim, é claro que a gente tem essa preocupação com o corpo, de estar bem e tal, mas você precisa de energia, né? O cérebro é um dos órgãos que ocupam mais energia no nosso corpo. Então, você precisa comer bem, precisa estar comendo bem, precisa dormir o tempo que for necessário também. Porque não adianta você começar a querer tirar a hora do seu sono. Não adianta. É melhor você estudar pouco com qualidade do que muito sem qualidade, tá? Então, aqui são algumas orientações para te ajudar a diminuir esse cansaço, essa falta de energia. E o último ponto de cansaço, principalmente falta de energia, assim, a gente entender que tudo tem um preço, tá? O tempo que você passa distraído no celular tem um preço, o tempo que você passa conversando banalidades, coisas que não vão te agregar nada, você está perdendo tempo, você está perdendo energia também, tá? É muito aquela ideia, em algum momento você deve ter ouvido falar nisso, né? Como se acordasse com 1 litro de água, energia, atenção, memória, tudo aqui. Você pode pegar isso aqui e regar as sementes para ter um futuro melhor, ou você pode simplesmente pegar e jogar tudo no lixo. A escolha é sua, tá? Então, quando a gente fala de cansaço, de falta de energia, vem muito também dessa ideia de como que a gente lida com as informações que chegam na gente, de como que a gente gasta o nosso tempo ao longo do dia também, tá? E aí agora já partindo para coisa mais prática, como que eu fiz para conciliar os estudos e passar em 5 concursos? Primeira vez eu estudei antes do trabalho, tá? No começo eu estudava antes do trabalho, nessa época que eu namorava na casa da minha mãe e trabalhava à tarde, então era muito fácil, né? Vamos ser bem honestos. Não tinha com dificuldade nenhuma, né? Nessa época eu era até, de certo modo, preguiçoso pra caceta, né? Que eu tinha a manhã toda pra estudar, estudava 2 horinhas ali e bem vagabundinho. Então, o que eu fazia? Estudava pela manhã, estudava antes do trabalho. Tá? Depois eu passei, vim para Brasília em 2010. Em janeiro de 2010 cheguei aqui na capital federal, morava numa kitnetzinha aqui, 27 metros quadrados. Eu brinco que da quina da sala assim, você podia falar que era uma sala, que era uma cozinha, enfim. Era tudo ali, né? Você podia ser bem criativo para poder falar o que era. Eu usei a mesma rotina, né? Eu continuava estudando pela manhã.
E aí, eu tinha a vantagem que nessa época o trabalho realmente era tranquilo, então, assim, eu conseguia estudar. Eu chegava um pouquinho mais cedo, chegava no horário, mas aquela primeira hora, primeiras 2 horas de ali, não tinha muita demanda, então eu já conseguia aproveitar também e estudar. E aí, com o passar do tempo, né, igual essa época mesmo houve uma época que eu comecei a fazer. Quando não dava para estudar, né, durante o trabalho, vamos dizer assim, eu estudava antes do trabalho, então eu acordava mais cedo. Então teve uma época que eu acordei às 5 da manhã, estudava das 5 até às 7 e pouco, e depois ia trabalhar, entrava às 8 no trabalho. Então eu acordava, então como é que você pode fazer isso, né? Estudar antes do trabalho, você pode acordar mais cedo. E aí você pode acordar mais cedo e estudar em casa, essa é uma possibilidade, eu já fiz isso. Você pode acordar mais cedo e ir para o trabalho, porque às vezes você consegue lá no trabalho, ainda assim, você chegando mais cedo, você consegue estudar lá. E aí também tem essa coisa, que às vezes em casa a gente procrastina mais. Agora, se a gente já acorda e já vai para algum lugar, às vezes você consegue render melhor, mas é uma outra possibilidade que eu também já fiz. Eu lembro muito claramente que eu trabalhava no 10º andar, eu chegar lá escuro ainda. E estudar e tal, e aí de ver os vigias chegando para acender lá as coisas e tal, mas era o fato, assim, era a forma que eu tinha para estudar, então eu estudava logo antes do trabalho. Então você pode fazer isso basicamente dessa forma, e claro, se você tiver uma rotina mais flexível também, às vezes você consegue entrar mais tarde no trabalho e aí poder estudar em casa. Essa para mim é o melhor dos mundos, estudar logo de manhã, já matar ali 1 hora, e às vezes você já começar cumprindo o seu dever, sabe? E aqui você pode, às vezes, você não vai começar com a carga horária que você gostaria, mas você pode começar com pouco, pode começar com 30 minutos ali, pode começar com 15 minutos. O importante é você ter isso todo dia, e isso dá um sinal muito bom para você mesmo, que, eu estou priorizando estudo, já estou começando o dia com aquilo que é a minha prioridade, tá bom? Então isso é muito bacana também. Outra opção é depois do trabalho, como eu te falei aqui já. Foi quando eu implementei essa rotina aí do cochilo, treino e banho gelado, né? Logo depois do trabalho eu já engatava o estudo, e aí geralmente eu estudava ali de 1 a 2 horas à noite. Eu sempre fui muito matutino, então para mim sempre funcionou mais eu madrugar do que ficar acordado até mais tarde. Aí você tem que ver como que funciona na sua realidade. Por exemplo, o meu irmão, o Ramon, ele já gosta de estudar no final do dia. Eu lembro muito de eu estar indo dormir, ele está começando a estudar ainda. Então você tem que entender também quais os horários que você funciona melhor, quais os horários que ficam mais fáceis para você poder ajustar de acordo com a sua rotina. E um último ponto, estudar nos intervalos do trabalho. Então o que eu fiz durante muito tempo? Durante o trabalho, entre aspas, né? O que eu fazia? Eu tinha 2 horas de almoço, eu almoçava, eu levava a marmita já, almoçava lá rapidão e tirava o restante do horário de almoço para estudar. Era isso que eu fazia. E também aquilo que eu te falei, as brechas que ia surgindo ao longo do tempo, eu ia estudar, vou ficar perdendo tempo? Não, vou estudar, entendeu? E aqui você pode ter uma combinação dos 3 também, tá? Você pode ter de manhã, no final do dia e nos intervalos. Eu fiz isso já, né? Eu fiz isso durante um tempo. Principalmente no final da minha caminhada, quando eu já estava pegando cargos de alto nível. Então, eu estudava de 4 a 6 horas por dia, geralmente, às vezes um pouco mais, mas eu dividia em blocos porque eu percebi que eu rendia mais. De manhã, antes do trabalho, no horário do almoço e no final do dia, tá? Mas a minha sugestão é, você está começando, tenta fazer dessa forma, que eu acho que é a maneira mais bacana, porque você já vai estar mais descansado, mesmo que seja pouco. Jefferson, não consigo, não dá jeito, não tem como. Então não tem muito o que fazer, vai ser depois do trabalho, e aí você pode usar alguma dessas alternativas para te dar um gás a mais para que você conseguir estudar. Tá joia? Chegando no final do nosso vídeo aqui, a minha ideia agora é te dar 4 pilares para você entender, para te ajudar. Agora você já viu que momentos encaixar, né, essa rotina. Então eu vou te dar mais ferramentas ainda, tá? Para você poder colocar em prática na sua vida, na sua rotina e te ajudar, né, a entender. Você vai perceber, o que eu percebi vendo várias rotinas de estudos de pessoas que trabalham. Eu percebi que essas pessoas que estudam, trabalham e passam, elas têm 4 pilares. E são basicamente esses 4 pilares aqui. Primeiro, uma rotina minimamente organizada. Segundo, um foco total. Terceiro, um estudo flexível. E um quarto, um desapego total, que eu chamo aqui. Vamos explicar cada um deles. O que é a rotina minimamente organizada? Pessoal, vocês têm que ter um horário fixo para dormir e para acordar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Porque assim, senão, você sempre vai ficar com aquela sensação de cansaço. Por quê? Seu corpo não tem um ritmo. Você não tem um ritmo de sono. Então, por isso, muitas vezes, o seu cansaço, a sua indisposição, vem porque você fica mudando. Um dia você dorme tarde, acorda cedo, outro dia acorda mais tarde. Essa ideia que a gente tem, né? De, no final de semana eu vou dormir até mais tarde e na segunda-feira eu volto.
Não dá também, porque você desregula o seu sono. Então entenda que é importante você ter um horário fixo. E aí você pode começar a estabelecer um horário fixo para acordar, faça chuva ou faça sol, porque vai começar a te dar sono à noite. E aí é óbvio, né, pessoal, assim, certamente você já viu isso, né, pô, perto da hora de sono, evitar tela, esse tipo de coisa, mas assim, horário fixo é importante, inclusive no final de semana. Preparar o dia na noite anterior, por exemplo, o que eu costumava fazer nessa época que eu trabalhava, né, fora, hoje eu faço home office, então é mais tranquilo, mas que eu trabalhava, que eu precisava ir, sair, eu já deixava tudo pronto no dia anterior, já deixava minha mochila pronta, a roupa separada, tá? Geralmente eu já fazia a comida no final de semana, então a marmita já estava pronta também, eu só acordava praticamente, ia, sabe, eu perdia pouquíssimo tempo, então já estava tudo pronto, tá bom? E uma outra coisa que pode te ajudar é você separar um dia para fazer as coisas burocráticas. Então, como eu te falei, eu separava um dia para cozinhar, separar um dia para pagar conta, separar um dia para fazer supermercado, sabe essas coisas da casa? Separar um dia para dar um geral na casa. Durante muito tempo eu morei sozinho, então eu tinha que me virar para arrumar a casa também, fazer comida. Então, esse empilhamento de atividades, ao invés de você ficar todo dia cozinhando, eu separo um dia e cozinho. Ao invés de eu ficar todo dia, de repente, pagando uma conta ou outra, eu tiro um pedaço do tempo e pago, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode ter um caderninho, sabe? Pô, tô estudando, surgiu uma preocupação, anota no caderninho. Anota no caderninho, porque você já tira isso da sua cabeça e deixa lá. Porque naquele dia que eu vou fazer, pode ser no sábado, em algum momento que você estipula, você vai lá e faz aquilo tudo de uma vez só. Coisas de rua, por exemplo, ao invés de você ficar saindo todo dia pra rua, um dia compra pão, outro dia compra material de limpeza. Não, pô, tira um dia para fazer compra, entendeu? Então, é importante você ter isso em mente, tá? Você ter essa rotina aqui. Esse empilhamento de atividades pode te ajudar nesse sentido. E aqui também, principalmente naquela ideia que a gente falou, de você não ficar com um monte de coisa na cabeça. Por fim, ó, segundo ponto aqui, o foco total. O que é o foco total? Qual que eu como hoje? Ficar distraído. Ficar o dia todo distraído, né? Distraído. Qual que é a ideia aqui? É você ter o seu dia cada vez mais focado. O que isso significa na prática? Você ter o dia cada vez mais focado. Você ter uma rotina intencional. Você sabe o que vai fazer em determinado horário. Então, para isso, você pode ter blocos de tempo definidos para cada coisa, né? Das 9 às 9h30 eu vou estudar, das 9h30 à 12h30 eu vou trabalhar, entende? Você tem mais ou menos esses blocos de tempo e tomando nota disso. Um diário de estudos para você anotar quanto tempo realmente você está estudando, o que você está estudando, e que pode ser uma coisa bem simples mesmo. Dia, quando comecei, quando eu terminei, hora líquida, né? A matéria que eu estudei. Porque aí você já vai saber como é que você está dividindo o seu tempo, você tem que monitorar isso, tá bom? Por fim, um estudo flexível. O que significa estudo flexível? Sempre ter na mão coisa para estudar. Seja um PDF, seja um resumo, seja um flashcard. Pô, aquela ideia, deu a brecha de tempo, eu tenho que ter algo para estudar na mão. Tem que ter algo para estudar na mão. Do mesmo modo que a gente tem algo para se distrair na mão, o meu objetivo é que você tenha algo para estudar na sua mão. Você sempre tem que ter alguma coisa para estudar, para você aproveitar o tempo que surgir ao longo do seu dia, tá? E por fim, um desapego total. O que é desapego total? Galera, esquece comparações. Mas meu amigo passou com 6 meses de estudos. Mas ciclano estuda 6 horas por dia. Mas fulano... Foda-se, né? No sentido que, cara, não faz diferença nenhuma. O importante é o que você está fazendo todo dia. Segundo, não ficar remoendo, né? Isso aqui ajuda muito, né? A gente tem que ter um certo otimismo, uma certa esperança. Pô, eu posso melhorar cada dia, eu posso evoluir cada dia. Vou melhorar, entendeu? Eu percebo que, tanto na minha caminhada, como com os mentorados também, esses que têm esse olhar, acaba ajudando mais, entendeu? Acaba conseguindo lidar melhor e com as frustrações, com os obstáculos que surgem no caminho. E entendendo que os desafios são passageiros, mas a aprovação é eterna, que eu parafraseei o William Douglas, né? Não lembro como é que era a frase dele, mas alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia aqui que eu quero te trazer aqui, né? Pô, essas coisinhas que você está passando no dia a dia, não se apega nisso não, né? Aquela dificuldade no trabalho, aquele nervoso que você passou no trânsito para chegar no trabalho, ou o patrão pegando no seu pé. Cara, isso aí são coisinhas rotineiras. O foco eu tenho que passar no concurso para melhorar a qualidade de vida da minha família, para melhorar a minha vida, para melhorar a vida daquelas pessoas que eu amo. Esse é o foco. É aí que tem que estar a sua energia, tá? E qual que é o desafio que você vai ter nessa caminhada aqui? Você vai ter um desafio de constância. E por isso eu vou te indicar um vídeo aqui, ó. Assiste ele que vai complementar, encaixar muito bem com tudo isso que a gente falou aqui hoje, para você conseguir ter mais elementos para constância também. É isso, espero que esse conteúdo seja útil para você e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.